Agora é revisão da unidade 1. Agora é revisão da unidade 1. Arte não tem mistério, leve esse estudo a sério. Arte não tem mistério, leve esse estudo a sério. Entenda que a beleza é um momento de luz. Entenda que a surpresa é você quem produz. Entenda que a beleza é um momento de luz. Entenda que a surpresa é você quem produz. Arte é tão legal, arte é tão legal. Você vai diferente, o que parece igual. Arte é tão legal, arte é tão legal. Você vê diferente, o que parece igual. Né? Pois é, gente, a gente vai para a nossa revisão com alegria, com coragem, sem coração tremendo, entendeu? Vamos lá. Vamos ver aí logo quais são os tópicos da nossa revisão aí de hoje. Olha só, tá vendo? Colocando aqui minha viola aqui no cantinho dela para ela dar uma descansadinha, vice. E aí, vamos pegar alguma coisa da aula 1, Concepções de Arte. Depois vamos pegar uma coisa da aula 3, Linguagens Artísticas, né? E aí, depois, vamos lá na aula 8, né? Ver lá os egípcios. Depois vamos lá na aula 9, mexer com os gregos e troianos. E depois a gente finda com a arte medieval, né? Que tinha os cavaleiros andantes que saíam desafiando tudo com as suas canções. Né? Lá no finzinho da Idade Média, os caras começaram a botar para moer. Tá bom? Então, aqui, ó, nossos tópicos, sem mais delongas, simbora para a aula 1. Né? Viu aí? Olha aí a jogada aí. Então, na aula 1 a gente teve arte na pré-história, arte rupestre, arte da antiguidade, mexendo aqui rapidinho, uma rápida pincelada aqui, uma prévia, né, sobre a arte egípcia, a romã e a grega, e arte no período medieval, né? Então, vamos ver o que nos traz aí as concepções de arte. Vamos lá, gente. Pois é, no Egito, veja o que a gente viu. É uma arte muito dedicada à vida após morte, porque isso é uma crença aí muito forte dos egípcios, ok? Então, o estilo egípcio qual era? Leis rigorosas. Ou o cara fazia do jeito que o faraó mandava, então ele mandava cortar a boca, o negócio era pesado, entendeu? Mandava uns trabalhos forçados, era muito cruel mesmo. A dinastia, né, egípcia, nossa, socorro. Então, as estátuas sentadas tinham que estar com as mãos dos joelhos. O homem era pintado com a pele mais escura do que as mulheres. A aparência do deus egípcio, muitas vezes, a maioria das vezes, tinha a cabeça de animal. Podia ser um chacal, que é um bicho bem complicado aí, de feroz e tudo mais, ou então falcão, né? Olha aqui, ó, a ilustração, tá vendo? Olha a cabeça aqui da estátua. Viu aí? Olha a posição, olha a cor da pele, ok? Preste atenção, então. E a arte grega, teve aquela brincadeira que eu fiz com o Belo, né? O Belo cantor, que não é a busca pelo belo canto, é a busca pela perfeição ao fazer estátua, ao fazer pinturas. Então, quando eles faziam estátuas, olha a definição aqui, ó, né? Os músculos, tudo aí bem. Eles faziam questão até de fazer a pessoa desnuda para demonstrar o conhecimento anatômico, né? Olha aqui o joelho, socorro, olha aí, tá vendo? E olha aqui os traços aqui do rosto, né? Pois é, tem também o detalhe da roupa aqui, escorrida aqui no braço, né, a toalha, sei lá. Então eles buscavam uma simetria
Simetria é igualdade entre os dois lados, tá? É um lado perfeitamente equilibrado com o outro, tá bom? O mesmo tamanho, a mesma posição, coisas assim. Então, buscava então a perfeição através disso aí. E as obras realizadas eram feitas a partir de modelos vivos. Então, o cara ficava lá horas e horas e horas, às vezes até um escravo, ficava lá horas e horas, um servo, e enquanto o artista fazia o seu trabalho. E aí tinha o uso religioso, o uso doméstico ou funerário, tá? Porque religioso quando eles estavam adorando, louvando, prestando homenagem aos deuses. E também tinha essa questão da valorização do ser humano. Tá? Finalmente o eu aparece, diferentemente do que acontecia aqui na arte egípcia. Tá? Aí vem a arte romana. O que acontece? A formação cultural romana foi altamente influenciada pela cultura grega e pela cultura dos etruscos. Os etruscos influenciaram com o arco e com o mosaico, tá? Porque eles eram mestres na arte do mosaico e o mosaico era usado, ainda é hoje em dia, mas não com a mesma ênfase, para decorar, para enfeitar os edifícios, os grandes palácios. E aqui acontecia muito nos palácios de Pompeia, da cidade de Pompeia, que acabou sendo soterrada pelo Vesúvio, pelo vulcão, né? Aí entra a arte medieval, com a tradição greco-romana substituída pela tradição cristã. Então, todos esses valores que a gente viu na lâmina anterior, né, do slide anterior a esse, aí, tudo isso aí caiu por terra, porque a igreja e a tradição cristã dominou fortemente, e aí dominou fortemente, a gente pensa, porque vários, eu não quero entrar nesse assunto de igreja, tá? Porque a dominação foi muita, teve a Inquisição, teve perseguição, teve guerra, teve muita coisa, né? Nesse período medieval, não teve só adoração, né? Não teve só esse lado aí não, tá? Que, afinal de contas, a igreja foi dominada por homens. Então, as artes passaram a ter um enfoque religioso, forçadamente religioso. Ninguém podia falar, usar como um tema outro assunto que não fosse isso. Isso aí do período medieval. Ok? Seguindo aqui, a gente vai entrar na revisão da aula 3, né? Onde a gente vai falar aqui um pouquinho sobre as artes visuais, os elementos da arte visual, os elementos da pintura, da escultura e da gravura. Olha aqui essa ilustração aí. Show de bola, né? O cara lá terminando ali o quadro. Né? Essa aula aí fez parte das linguagens artísticas, parte 1. Vamos lá, então. As artes visuais é o conjunto de artes que representam o mundo real ou imaginário, tá? E o mundo real tem a ver com o naturalismo, né? E o imaginário vai ter a ver com uma coisa que a gente vai estudar muito mais daqui para frente, que é a coisa da abstração. Mas vamos lá. A visão como forma de avaliação e apreensão. É isso que o que dá ênfase, que dá vazão aqui nas artes visuais. Porque são artes que são coisas feitas para se ver. E quando você vê, você faz um julgamento, é todo seu. Né? Depois você entra nos parâmetros que você estuda e etc e tal. Ok? Então são criadas a partir de vários materiais, né? De vários materiais, como papel, madeira, gesso, argila, tudo serve para fazer arte, tá? Programas informáticos, máquinas de captação e reprodução de imagens, como filmadoras ou máquinas fotográficas. Tudo isso aí serve para você dar ênfase artística ao que pode ser visto e o que pode ser apreciado através da visão. São as artes visuais. Tem ainda, olha, vamos ver aqui um detalhe sobre a pintura.
A pintura é uma das primeiras manifestações artísticas, né? E consiste na aplicação de pigmentos coloridos num plano bidimensional. O que é isso? É isso aqui. Você tem um papel, você tem uma tela, né? E aqui nesse plano só tem duas dimensões. As duas dimensões são essa e essa aqui, tá? Altura e largura e comprimento. E aí dentro você vai colocar, vai desenhar aqui a sua arte, ok? Então, aqui a sua arte. Olha aqui esse lindo passarinho, né? Aí, do que você fez isso aí, você colocou a sua arte nesse plano bidimensional, né? Então, aí você vai colocar pigmentos, você vai colocar tintas, você vai colocar o cor, né? Pigmentos coloridos num plano dimensional. E isso aqui é chamado de suporte, ok? E os temas? Pode ser natureza morta. Natureza morta é um termo que tem a ver com, vamos dizer assim, uma banana, uma maçã. São coisas da natureza que não estão mais lá do seu natural, né? Não estão na árvore. Então, por isso que é chamado de natureza morta, ok? Então, aí vem também o retrato, a paisagem, os temas religiosos, os fatos históricos ou coisas da imaginação, coisas que não são figuras, ok? E a gravura? A gravura é uma linguagem sensacional, gente, é muito legal. Olha só, é uma linguagem artística que permite múltiplas reproduções a partir de uma matriz. Então você tem esse lindo passarinho aqui, por exemplo, e você quer reproduzir ele, aí você usa o material, né, da gravura e prensa, e aí vai ficando a mesma figura lá na sua camisa. Imagina aí, que legal, muito show. Aí, cada reprodução, tá? Mesmo com reprodução, a imagem não perde a originalidade, de jeito nenhum. E a escultura? A escultura é uma outra coisa, tá? É uma outra linguagem. É uma linguagem tridimensional. Você viu que eu falei para você ali da linguagem bidimensional, só tem uma dimensão. Mas a escultura apresenta mais uma dimensão. Ó, você tem aqui no retângulo, né? O meu pequeno e mal feito retângulo. Você tem altura, tchum, e tem largura, tchum. Lá na escultura, você vem para aqui para dentro, né? Você tem profundidade, tá? Então, ela pode ser percebida e entendida até com os olhos fechados, tá? Você pega na escultura, aí você vê as três dimensões, ok? Vamos então para a nossa aula de número 8, né? Arte na Antiguidade. Egito, Não foi isso que a gente cantou na nossa aula? Egito, maravilha aí, mas o negócio não era tão soft assim, né? Era brabo, os egípcios eram muito brabos. E a sua arte era ligada à religião, e ai de quem quisesse aparecer, fizesse alguma coisa diferente, porque o bicho pegava. Tá? A religião e a arte andavam ali, lado a lado, sustentavam os códigos e as regras a serem seguidas pelos artistas. Então, vocês estão vendo aqui uma pedra que foi encontrada aí há muitos anos atrás, e essa pedra estava toda cheia desses desenhos, dessas inscrições, tudo mais. A linguagem da arte das pinturas egípcias. Tá? Então, seguindo mais aqui um pouquinho, a gente tem a terrível lei da frontalidade. A lei severa até demais. Vai fazer diferente para tu ver o que dá. Tá? Então, tá vendo aí, ó, a lateralidade do rosto, a cor da pele, né? Tudo isso entra em confronto, tá? E o tronco de frente
e o resto de lado, né? Então, o que está de frente é essa parte aqui. E as outras partes têm que ficar laterais, tá? E o olho, ele fica frontal. É a terrível lei da frontalidade. E aí tem também as pirâmides, os maiores símbolos da arquitetura e da arte egípcia. Então eles buscavam uma perfeição divina e imutável, porque essas casas mortuárias aí, as pirâmides, eram usadas como sepulturas, né? E antes delas terem essas pontas aí, serem pontiagudas, elas eram achatadas, eram altas e tudo mais, mas eram achatadas e eram chamadas de mastabas. Mas aí depois, certamente o faraó, os seus conselheiros determinaram a diferença, e aí os blocos de pedras foram colocados, de toneladas, foram colocados dessa outra maneira. Olha o tamanho aqui do humano, ou do ser, do camelo. E o camelo com uma pessoa, olha o tamanho em relação à pirâmide. Então, gigantescas, 180 metros, não sei exatamente, decorado, mas uma coisa mesmo grandiosa, tá? Ok? E os gregos? Os gregos, minha gente, os gregos eram pensadores, os gregos eram a intelectualidade, entendeu? Os gregos tinham outras concepções, tinham outro desenvolvimento mental. Então, grandes pensadores, grandes filósofos, grandes artesãos, grandes artistas, com uma concepção e com uma visão totalmente diferente do mundo, tá? Então, veja aqui essa ilustração aqui mostrando no palácio deuses e seres, né, de outra dimensão. Estamos vendo aqui que os gregos buscavam o belo, a beleza, como a gente já viu um resuminho ali, né? E aí tinha a mitologia, o seu sistema de deuses e a arte. Vamos ver aqui. O padrão estético, as formas das esculturas, pinturas, tudo mais da arte grega, serviu de referência, modelo para a estrutura do pensamento filosófico, estético e artístico do Ocidente. Quem é o Ocidente? Somos nós, é nós, tá? Então todo mundo que vive do lado de cá, a nossa arte, até a música, todo mundo está influenciado pelo pensamento grego. Até as escalas musicais, né? Lídio, mixolídio, dórico, jônico, tudo isso aí, ó, influência grega, ok? Eu não vou entrar nesse mérito não, senão é uma aula inteira falando disso aí, tá? Mas então vocês vejam como eles são importantes até hoje. Então vocês estão vendo aqui, ó, nessa arquitetura aqui, e essa característica de fazer os pilares com mulheres, né? Com tudo bem feito, tudo bem delineado, o rosto, o corpo, a roupa, tudo ali esculturado ali, feito de uma maneira assim muito perfeita. Era a característica da arte grega, tá? Era o capricho dos gregos. Então, a metodologia é o seguinte: os antigos gregos perpetuaram sua metodologia na literatura. Se escrever alguma coisa, falava, né, da filosofia, da literatura, da música, no teatro, na pintura, na escultura, na arquitetura. Além dos deuses, haviam outras entidades como ninfas e os heróis ou semideuses. Os semideuses eram filhos dos humanos com um deus ou uma deusa. E existiam 12 deuses no panteão grego que se reuniam no Monte Olimpo. Olha aqui, no movimento das esculturas, a gente veio a busca pelo idealismo nas formas, nos gestos, nos volumes, na coisa de fazer a imitação, a mimese. Estamos vendo aí Eros, deitado em seu descanso aí, né? E nossa última aula aqui de revisão é a arte romana e a arte bizantina, né?
Então, você vê que a estética grega foi fundamental para inspirar os romanos, que imprimiram características próprias nas pinturas, nas esculturas e nos mosaicos. Tá? Muitos murais eram inspirados nos mitos gregos, as esculturas com toques naturalistas, com roxos e trajes, e o mosaico como técnica decorativa. Está vendo essa escultura aí? Está vendo esse exemplo aí de pintura e de mosaico? Né? E a arte grega é considerada uma arte didática porque as obras de arte, os desenhos, as pinturas, tudo era, mesmo sob a influência dos gregos, romanos, persas e árabes, a soberania da igreja interfere nas artes, em todas, arquitetura, política, cultura e filosofia, porque eles queriam dedicar a arte ao ensino sobre a religião. Tá? A arte bizantina é algo bem semelhante, né? Mas era rigidamente controlado por um grupo, né, que era o clero, representante da igreja, né, com padrões rígidos para a representação de Cristo, de Maria e dos apóstolos. E foi do século V até o XV. E o estilo bizantino tirava a liberdade do artista, que tinha que seguir o padrão, a posição, o corpo, as proporções, as cores usadas, com o objetivo de evangelizar o observador. Chegamos então ao final da nossa revisão, tá? Então eu quero que você mande ver lá na sua avaliação. Boa sorte, boa concentração que você consegue. Valeu!